Pai, Senhor, amados de Deus, estamos aqui em Phoenix, Arizona, mais uma vez no Refresh Night, começando mais uma noite abençoada. Vamos estar falando sobre o Jonas da atualidade, um milagre que aconteceu no ano de 2013, e a gente vai começar com a oração de Jonas, aqui no capítulo 2, versículo 2, na Bíblia, Jonas capítulo 2, amém? Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercaram por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor. E a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixam de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, ó Senhor. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua presença. Senhor, nessa noite eu te peço que abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais de cada um que está aqui nessa videoconferência, aquelas pessoas também que estarão escutando pelo YouTube. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque tu és um Deus fiel. Pai, traz conforto espiritual para todas as pessoas que estão aflitas nesse momento, Pai, e que através dessa mensagem, Pai, cada um aqui possa se renovar, Pai. A fé, Senhor, porque tu és um Deus que escuta, Pai. Não importa onde nós venhamos a estar, tu nos escuta. Em nome de Jesus eu te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, eu estou aqui então com o nosso slide do Harrison O'Kane, que é o Jonas da atualidade, né? Então você está vendo aí esse nigeriano que sobreviveu a esse acidente marítimo. E para responder algumas perguntas, né, que a gente vai fazer hoje, que seria qual a importância do nosso clamor em tempo de desespero e angústia? Você já pensou em desistir? Será que Deus realmente escuta as nossas orações? Todas essas perguntas vão ser respondidas hoje à noite. Você tem guardado os testemunhos de Deus em sua vida? A palavra de Deus, lá no Salmo 119, versículo 2, ela diz que bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Então, nós que temos buscado os testemunhos de Deus, nós somos bem-aventurados. Né? Nós buscamos o Senhor de todo o coração. E é por isso que você está nessa noite aqui, né? Buscando uma resposta de Deus, buscando o Senhor de todo o coração. E aqui você está vendo uma foto, que é do Jackson, esse rebocador nigeriano. Né? Então, foi nesse rebocador que aconteceu a tragédia. Né? Ok. Mas primeiro a gente vai lembrar o que significa milagre. Tá? Milagre, o que a gente entende por milagre? É a ação, o fato, o acontecimento que é impossível de se explicar, segundo as ciências naturais, atribuindo-se, então, ao conhecimento, a um mover sobrenatural de ordem divina, ou seja, a Deus. Então, um exemplo, né, que seria a cura repentina de uma doença, a qual os médicos disseram ser algo intratável e mortal. Isso é um milagre. Nesse caso, né, que a gente está apresentando esse milagre, né, que a gente está contando a história do Harrison O'Kane, era improvável ele sobreviver nesse acidente. Em Marcos, capítulo 10, versículo 27, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é.
pois para Deus tudo é possível. Então, eu quero que você lembre que o próprio Senhor Jesus falou que para Deus tudo é possível. Então, eu não sei o que está se passando na sua vida, eu não sei qual é a tribulação, ou se você está muito triste porque não acredita mais que Deus possa resolver algo que seja assim, aos seus olhos impossível. A palavra de Deus diz isso. Tudo é possível para Deus. Amém? Em Lucas, capítulo 18, 27, também Jesus ele respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. O drama começou às 5 horas da manhã, do dia 26 de maio de 2013. O navio já estava em alto mar por 2 semanas, quando o rebocador foi atingido por fortes ondas. Então, você está vendo aí uma foto também de um rebocador. Olha só como é que as ondas, né? A força da natureza, a força de Deus, não tem ninguém que fique firme, não. Um rebocador desse aí, grande, rebocador, o que ele faz? Ele reboca outros navios, né? E esse aí não aguentou. Você vê aqui pelas fotos, as ondas estavam lá em cima, pegando forte, né? E a bordo desse rebocador tinha 11 tripulantes que eram os marinheiros, né, do navio. Né? Então, essa tempestade ela foi tão devastadora que ela foi capaz de destruir o navio e o rebocador. O que ele fez, a tempestade? A tempestade fez o navio virar de cabeça para baixo e o navio foi afundando, afundando, afundando. Ele afundou mais de 30 metros. Então, imagina você, né? Aqui em Phoenix a gente tem prédios, assim, a maioria dos prédios aqui são de 3 andares, né? No centro da cidade aqui, a gente vê prédios maiores, mas se você está no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Ou até em Miami, não sei se Miami tem, acho que Miami tem bastante prédio, né? De vários andares. Então, vocês têm uma noção de quando você está no 10º andar, vê lá embaixo, foi essa profundidade que o navio foi descendo, descendo. Então foi entrando água no navio e ele foi afundando até chegar lá no fundo. E teve uma equipe de resgate, sempre tem, né, para tentar resgatar as pessoas ainda vivas, né? Então essa equipe de resgate, eles ficaram trabalhando, né, incansavelmente para tentar resgatar os corpos e ver se havia ainda algum sobrevivente, né? Após 60 horas de trabalho, a equipe já não tinha mais esperança de encontrar algum sobrevivente no fundo do mar. Então, você vê aqui uma foto de um mergulhador. Na verdade, esse mergulhador não é o mesmo que entrou no navio. Né? Vocês vão ter a possibilidade de ver o vídeo do mergulhador. E eles usavam, a profundidade era tão grande que eles tinham que ter um equipamento diferente desse equipamento que esse mergulhador está usando. Tá? É um equipamento muito mais complicado. Inclusive, o mergulhador, quando ele vai para esse tipo de profundidade, ele tem que ficar tipo em quarentena. Não em quarentena, quarentena são 12 dias, mas assim, em 3 dias, se eu não me engano, esperando para poder num lugar de pressurização, para ele poder o corpo se adaptar novamente à altitude depois, quando ele volta para o submarino que está trabalhando nesses resgates. E aqui, naquele navio, havia um crente, que é o Kenny. O Kenny, ele era crente. Ele era um homem temente a Deus. E aqui a foto do Kenny, vocês não tinham visto, né, porque não estava aparecendo, mas dos 12 tripulantes, somente ele que foi o que sobreviveu. Ele era cozinheiro lá do navio. E aí, como é que começou essa história? Ele tinha acabado de acordar, ele estava no banheiro do navio, nas primeiras horas em que o rebocador começou a entrar em mares agitados. Ele estava, na verdade, de cueca, né? A gente pode até ver depois, né? Ele estava assim, de roupa super íntima, fazendo o que ele tinha que fazer, escovando o dente dele no banheiro, quando o navio ele virou de cabeça para baixo, começou a entrar nesses mares agitados.
E aí ele disse, né, ele deu depois uma entrevista para o jornal nigeriano, falando que ele ficou atordoado quando foi jogado de uma extremidade para outra. E o lugar estava muito escuro e não conseguia enxergar nada. Agora fica, não sei se vocês já viram aqueles filmes, né, que eles retratam o Titanic, né, aquele desespero, aquele pânico todo, né? Então ele estava passando por aquele pânico. Eu não consigo nem ver esse tipo de filme porque eu fico angustiada só de ver, né? Imagina ele vendo aquilo tudo, sentindo aquilo tudo. Ele falou que quando ele saiu do banheiro, ele ficou tateando com a mão no escuro, né? Até encontrar um lugar o qual ele imaginava ser o banheiro dos policiais. Então ele foi tateando, porque a água ela vai entrando aos poucos nada, porque ela veio muito forte. Mas até chegar no local onde ele estava, ele tentou sair. No desespero, ele tentou sair. Ele chegou até esse banheiro dos policiais. Onde é que eu estou aqui? Aqui, aqui. 3 rapazes estavam na frente dele. Tá? Ele estava relatando isso para o jornal nigeriano. E, de repente, a água entrou com tanta fúria e foi subindo muito rápido. Rápido. E os amigos, imagina ele vendo os amigos dele sendo levados pela correnteza. Eles foram todos carregados. E dentro do coração deles já sabia que os caras iam morrer, né? Porque foram sugados pela correnteza. Ele falou: eu estava lá na água, em total escuridão, e tinha certeza de que era o fim. Fiquei pensando que a água ia encher a sala, mas isso não aconteceu. Eu tenho uma foto para vocês de como é que o navio ficou. Ele ficou de cabeça para baixo, o Kenny ficou preso nesse cômodozinho, deixa eu ver se não, aqui, ó, Harrison Kenny, e dentro desse, entrou água em todo o navio. Só que, para a honra e glória do Senhor, nesse lugar onde justamente ele estava, a água entrou até a metade do peito dele, e aí se formou um balão de ar, aonde ele ficou por 72 horas, né? E ele achou 2 colchões, estavam próximos, né? Ele tateando, porque ele estava no escuro, né? E aí ele conseguiu sentar em cima, tentando ficar na tona, naquela prisão que ele estava. Aqui é a foto dele, tá? A água só encheu uma parte do cômodo, né? Então, ele conseguiu respirar. Agora, olha a feição dele de desespero. Isso daí foi a foto que eles tiraram através do vídeo que foi feito, porque quando o mergulhador ele vai fazer a busca no navio, ele vai sendo guiado por um chefe que está lá um líder que está lá no outro navio. Ele tem provavelmente um mapa dos locais onde era o rebocador, e ele vai meio que guiando o mergulhador. E esse mergulhador ele tem uma câmera, e tudo onde ele está indo, ele está vendo. Quando ele subiu a tona e ele encontrou o Kenny, eles conseguiram depois tirar essa foto do vídeo que foi feito. E você vê a cara dele de desespero. Foi a primeira vez que ele teve bastante luz na frente dele, depois de 3 dias. Parte da pele alguém lembra quando a gente fica muito tempo na piscina, a gente fica logo descascando, né? Fica o dia inteiro na piscina, fica descascando a mão, fica toda murcha, fica igual uva passa, né? Imagina ele por 3 dias naquela água fria, água salgada, com fome, frio, cansado. Ele percebeu o som dos peixes nadando pelas entranhas do navio, e aí desespero total. Por quê? Tinha um barulho muito alto, e ele percebeu que eram os tubarões que eles ficavam brigando pelos corpos dos amigos deles. Ele ficou assim, muito traumatizado com essas partes, né? Porque ele pensava, a qualquer momento os tubarões poderiam atacar ele também. E um dos tripulantes nunca foram
nunca foi encontrado, né? Então, dos 12, eles não encontraram um deles. E o resto morto, só o Kenny vivo. E o Kenny falou assim, quando eu fiquei cansado, comecei a invocar o nome de Deus, né? Então, ele teve um momento que ele parou, ele cansou de lutar e ele começou a invocar o Senhor. Está escrito em Isaías 40, versículo 29. Deus, ele dá forças ao cansado e enche de poder o fraco. Ele falou, eu orei centenas de vezes, pois eu estava com muito medo. Eu comecei a clamar o nome do Senhor em busca de uma intervenção divina. Naquele momento, somente um milagre poderia me salvar. Então, foi ele falando, né, dando relato para os repórteres. Está escrito lá em Salmos 139, né? Eu amo esse salmo. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A palavra de Deus diz isso. E você pode crer que independente de onde você esteja e o que você esteja passando, assim como ele, no desespero dele, ele estava orando ao Senhor, Deus, ele escuta a sua oração. Vou mostrar de novo onde que ele estava. No fundo do mar, o único sobrevivente, e Deus escutou a oração dele. Imagina a escuridão, o desespero que ele enfrentou, né, lá por estar naquele lugar ouvindo os tubarões brigando pelos corpos, né, dos colegas dele. Mas o Kenny, ele tinha uma mulher de Deus na vida dele, que era a esposa. Eu consegui achar a foto do casamento deles aí, coloquei para vocês verem. Ela também é cristã, e eles tinham um hábito de orar juntos todas as manhãs. E ele falou que mesmo quando ele estava embarcado, né, eles oravam por celular, trocavam mensagem de texto e também faziam, provavelmente, não sei se eles conseguiam fazer a ligação, mas pelo menos a mensagem de texto eles conseguiam. E aí o fato surpreendente, né? Poucas horas antes da tragédia, a esposa dele enviou uma mensagem para ele, uma mensagem de texto pedindo para ele orar um salmo. Você vê que, através desse salmo, você vai ver como é que Deus, ele não foi surpresa para Deus essa tragédia. Deus ele já sabia e usou aquela mulher de Deus, que é a esposa dele, para interceder pelo marido. E ela começou a orar por ele e mandou para ele esse salmo, que foi inspirado pelo Espírito Santo para que ela mandasse para ele. E é um salmo, esse 54, ele é um salmo de pedido de proteção a Deus. Olha só o que está escrito. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei, porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Então, a esposa dele foi extremamente inspirada pelo Espírito Santo. Você já provavelmente deve ter passado alguma situação na sua vida a qual, de repente, alguém mandou uma mensagem que foi perfeita para aquele tempo, para aquele momento que você estava passando. Às vezes é uma mensagem de texto, às vezes é uma mensagem de áudio, às vezes é até algo que aparece na televisão e o Senhor toca no seu coração de uma maneira que você sabe que só poderia ser Deus. Naquele momento, Deus sabia que o Kenny, ele necessitaria da força que vem da palavra de Deus.
porque é a palavra de Deus que nos alimenta. E ele precisava daquele salmo. E ele orou aquele salmo antes da tragédia acontecer. Uma equipe de busca e salvamento havia sido enviada para localizar os restos mortais dos homens. Durante os 3 dias de busca, os mergulhadores encontraram 10 dos 12 corpos e não esperavam encontrar mais ninguém vivo. E aí você pode perguntar aí, como é que o Kenny conseguiu sobreviver sem água potável? Gente, água salgada é dose, né? Mas Deus, ele tem uma providência para cada um de nós no momento da nossa crise. Existe um livro do pastor Barnett, que é o livro Há um Milagre em Sua Casa. Tudo aquilo que você necessita hoje, no meio da tua tribulação, o Espírito Santo ele vai te dar. Se é que já não está aí do teu lado e você ainda não viu. Vamos ver o primeiro milagre que aconteceu naquele momento de desespero dele. Uma lata de refrigerante veio boiando até ele. Lembra o seguinte, ele estava no escuro. A lata, que era uma Coca-Cola, né? Que ele falou no programa. Ela veio boiando, chegou a ele. Qual o segundo milagre? Foi quando ele encontrou 2 lanternas boiando do seu lado. 2. E elas foram perfeitas para os 3 dias que ele precisava ter iluminação lá. E o terceiro milagre foi quando uma Bíblia apareceu junto aos destroços. Então ele estava lá no pequeno cubículo e ele encontrou a Bíblia. Então, ele tinha tudo que ele necessitava para sobreviver até ser encontrado. Tudo aquilo que Deus tinha providenciado para ele ficar firme até ser encontrado. No caso dele, foi uma latinha de Coca-Cola, 2 lanternas e uma Bíblia. O refrigerante ele foi suficiente para aliviar a sede dele durante os 3 dias. O que ele fazia? Ele ia dando de bocadinho em bocadinho para tirar o salgado da boca e matar um pouco da sede dele. Então, ele ficou segurando aquela latinha quanto mais que ele pôde. Com a lanterna, ele leu a Bíblia. E aí ele começou a clamar em voz alta pela ajuda de Deus, usando os vários salmos. Lembra que eu sempre, quando eu falo com vocês, quando eu dou meus estudos nos outros estudos bíblicos, eu sempre falo, nós precisamos ler, orar a palavra de Deus. Os salmos que o Senhor nos dá são salmos maravilhosos que a gente toma posse dele. Aqui, o próprio Jonas, livro de Jonas, capítulo 2, que eu li no início, a oração de Jonas, é uma oração que você pode orar no momento da sua tribulação. Orações que Deus, ele escuta. E a graça de Deus, ela nos basta. Nesse momento, você precisa da graça de Deus. E quando eu estava fazendo esse estudo, e lendo também a palavra, e estudando sobre Atos, o Senhor tocou muito, muito mesmo no meu coração, falando que nem sempre a gente tem tudo o que a gente quer naquele momento. Mas a graça de Deus, ela sempre nos supre com tudo que a gente necessita naquele momento. Então, naquele momento, mais uma vez, ele necessitava de algo para ele beber, a lanterna para iluminar, para ele poder ler a palavra de Deus até ser resgatado. Mas teve um momento que o Kenny, ele perdeu as esperanças. Foi quando ele conseguiu escutar o barulho dos mergulhadores buscando os corpos. Por que ele perdeu a esperança? Porque ele escutava os mergulhadores, ele fazia muito barulho, ele tentou chamar atenção, mas o pessoal não escutava ele, porque dentro do fundo do mar tem muito barulho de peixe, tem um barulho do fundo do mar. E naquele momento os mergulhadores não escutaram ele.
Quando ele viu que os mergulhadores já estavam indo embora, ele ficou tão desesperado que aí ele perdeu a esperança de ser descoberto. E ele achou realmente que ele ia morrer. Ele falou isso, né, no jornal. Mas está escrito lá em Salmos 18, versículo 6. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Tá vendo essa mão aí? Não sei se você está aumentando aí no seu celular. Essa é a mão dele. É a foto real de um dos vídeos. Já no terceiro dia, um dos mergulhadores estava fazendo a busca dos corpos, né? Porque já naquele terceiro dia ninguém já acreditava que pudesse ter mais alguém vivo, porque eles acreditavam que a água já tinha tomado todo o navio. E aí, de repente, o mergulhador vê a mão dele se movimentando debaixo d'água. Mas o mergulhador, quando ele viu a mão se movimentando, ele achou que fosse um corpo boiando. Lembra que eles estavam resgatando os corpos, e o corpo dentro da água fica boiando, né, por causa da maré. No primeiro momento, né, ele achou que fosse só o corpo flutuando, mas quando o Kenny apertou a mão do mergulhador, o cara levou um susto muito grande, né, e o mergulhador começou a gritar: ele está vivo! E o pessoal da tripulação os membros, né, lá da equipe, do Paul McDonald, né, um dos membros, né, ele falou que todos a bordo não podiam acreditar, porque somente um milagre poderia ter mantido aquele homem vivo, né? Então, o chefe da equipe conseguiu manter a calma, tanto do mergulhador, né, porque o susto que o cara teve foi grande, o próprio susto inacreditável que o próprio Kenny teve, que naquele ponto ele já nem achava que ia ser mais resgatado, mas quando ele viu, ele ficou, você vai ver o rosto dele, né, que a gente tem a imagem dele, e foi assim, um milagre, só Deus poderia fazer isso. E uma das reportagens fala também que a esposa nunca perdeu a esperança de encontrá-lo vivo. Fato interessante que os mergulhadores eles fazem esse trabalho com todo um equipamento especial, né, incluindo um capacete com pressurização de oxigênio e câmera com áudio, né, como eu falei mais cedo, com comunicação com a equipe de navio de resgate. A voz do mergulhador, quando você for ver no vídeo, é uma voz igual quando você pega aquele balão de bola, né, de aniversário, com aquele balão de gás, você coloca o gás, você suga, né, o gás, você fica com aquela vozinha fininha, distorcida. Então, é essa voz que você vai escutar no vídeo, porque é uma coisa normal, por causa da profundidade. E no navio de resgate, eles se comunicavam com um técnico, que é o cara especialista que vai guiando os mergulhadores, né? E esse é um trabalho de equipe, que envolve realmente muitos riscos. E aí está preparado para ver o vídeo. E eu falo para vocês, todas as vezes, eu já fiz esse estudo acho que umas 2 vezes, essa é a terceira vez em vários anos, e todas as vezes que eu vejo o vídeo eu choro, porque é um vídeo muito emocionante. Então se prepara aí para a gente ver. Deixa eu ver onde que está aqui. Deixa eu achar aqui. Esse vídeo eu consegui de um jornal, The Guardian, ok? Eu vou passar para vocês, eu vou tentar aqui abrir o máximo possível. All right, how are you doing, Nico? Just talk to me and I'll help you, eh? Okay, so have you come into the next deck? Into the main deck? I'm into the main deck. All right, so you should be walking on the ceiling, yeah? Yeah. Okay. What's that? Okay. All right, you found one, yeah? There's someone alive. He's alive. He's alive. Okay, keep him there.
All right. Just, all right. All right, just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell. I don't know what's going to do. All right, just keep him there and keep him calm, okay? All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. All right. All right. Hello, my friend. Can you hear me? Okay, listen to me. You're going to be putting the hat on so you can breathe, okay? All right, now you mustn't panic, eh? You must listen to me, all right? All right. We're going to take you in the water and we're going to take you to the bell, okay? And then we're going to bring you home, okay? All right. Nossa, forte, né, esse vídeo? Então, você vê como é que ele passou por essa tribulação. E essa aqui eu consegui a foto para vocês verem, né, da equipe de resgate, que Deus usou para salvar o Kenny. Um deles é o rapaz que estava controlando, né, lá em cima, e ele mesmo achou inacreditável tudo o que aconteceu. Você já leu a história da Bíblia, que fala sobre Jonas? Ele foi engolido por uma baleia e ficou 3 dias também. Por isso que eu falo que essa história parece o Jonas da atualidade. Eu até intitulei, né, esse estudo como Jonas da atualidade. Jonas também ficou desesperado e ele fez uma oração a Deus. E quando ele menos esperava, o Senhor interveio, né, no favor dele. É só você ler lá Jonas, capítulo 2, versículo 2 ao 3, que fala: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste num abismo bem no fundo do mar. Também está escrito lá em Jó, capítulo 14, do versículo 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Então, a palavra de Deus diz isso. E aí, minha mensagem para você: confia no Senhor, continue orando. Não sei o que você tem orado, não sei o que você tem chorado, mas confia no Senhor, porque o Senhor Jesus, ele falou para a gente que para Deus não há nada impossível. Amém? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego, Senhor, essa noite, Pai, aqui. Te entrego as pessoas que estão nessa videoconferência e todos aqueles que estarão escutando ou vendo pelo YouTube, pelo Facebook. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra nos renova, Senhor, é um alimento, conforme o Senhor mesmo disse que o Senhor é o pão da vida. Senhor, eu declaro, Pai, que essa semente que foi lançada, Pai, na vida de cada um, não seja retirada em nome de Jesus. Senhor, vai fazendo com que cada um, Pai, tenha a sua esperança renovada, porque o Senhor fala que até para a árvore que foi cortada há esperança. Eu já vi fotos, Senhor, de árvore cortada, ainda assim saindo, brotando folhinhas, Pai. Para a gente também, Senhor. Renova, Senhor, nessa semana a nossa esperança. Pai, muitos de nós temos orado por meses, alguns de nós anos. Tem oração que eu tenho feito por mais de 10 anos, Senhor. Mas ainda assim eu continuo crendo, Pai. E eu te peço, Senhor, que renova, Pai, o coração de cada um aqui, para que seus filhos e as suas filhas continuem crendo, Pai, que o Senhor vai fazer o milagre no tempo certo.
E eu te agradeço, porque a tua graça já está nos dando recursos necessários para a gente ficar firme até que o milagre aconteça, em nome de Jesus. Amém.